Bom, boa tarde oficialmente a todos vocês, né? O que eu venho fazer aqui hoje é, mais do que tudo, tentar inspirar líderes e pessoas que queiram trabalhar com equipes eficientes, com equipes eficazes, com equipes que façam a diferença. A gente tem experiência, né, de design thinking normalmente para o cliente, para saber aquilo que ele espera, aquilo que ele precisa que a gente faça. E a gente não usa essa ferramenta para dentro, né, com as nossas equipes. O que é que as nossas equipes precisam para serem realmente eficientes? Então, eu quero me apresentar. Meu nome é Luciana Alves. Eu trabalho no Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. É uma empresa pública, portanto, nós não somos servidores, somos empregados públicos e temos as mesmas diferenças, as mesmas dificuldades que toda empresa pública tem. E aí o que nos motiva, o que me fez veio aqui e falar, não, vou apresentar esse case hoje. Aconteceu o seguinte, o ano passado, no Agile Trends em São Paulo, eu ouvi uma pessoa aqui em cima, numa palestra, dizendo o seguinte, olha, a gente estava querendo inovar, a gente estava querendo fazer, a gente estava querendo que as coisas fossem diferentes, mas a equipe não ajudava. A equipe resistia à mudança, a equipe isso, a equipe aquilo. Então, o que nós fizemos? Nós trocamos a equipe. Falei, nós o quê? Cara, eu nunca imaginei a possibilidade de trocar uma equipe inteira. Quem trabalha na empresa pública sabe que isso não é possível. Que a gente tem que ir lá buscar o cara, né? Aquele que está lá, não sempre foi assim, há muitos anos. E como é que a gente faz isso? Esse era o grande desafio. Eu cheguei na gestão de pessoas, eu vou falar CGPE de vez em quando, se eu escapar. CGPE é a Coordenadoria de Gestão de Pessoas do IPT. Então eu cheguei justamente com a missão de fazer uma mudança, mas não uma mudança radical de equipes, uma mudança de mindset. Como é que a gente faz isso, né? E aí começa a nossa jornada aqui. Só vai fazer sentido o que eu vou falar para vocês se vocês entenderem esse contexto. Então, assim, eu trabalho no IPT. O IPT trabalha com nanotecnologia, ou seja, microchips, e até pontes, viadutos, colheitadeiras. Então, assim, eu trabalho com ciência e tecnologia aplicada. O meu público são pessoas de altíssimo nível intelectual. Quando você trabalha com pessoas de altíssimo nível intelectual, cientistas, pesquisadores, eles exigem de você muito mais. Então, não adianta eu ter uma empresa super high-tech e uma gestão tradicional. Uma gestão pública, ela precisa ser sustentada, ela tem que dar sustentação a um instituto de pesquisa tão importante quanto é o IPT. Então, aqui está o IPT em números, né? A gente tem uma produção bastante grande de documentos técnicos, de soluções tecnológicas. E aí, se vocês tiverem mais interesse, a gente pode falar sobre isso depois. Mas eu só queria que vocês entendessem esse contexto em que a gente vai começar a fazer essa mudança. Outra coisa que a gente sabe é que só 35% dos projetos alcançam êxito. E o resto todo? E os 65%? Por que não dá certo? Por que é tão difícil? E aí a gente descobre, lendo, vocês podem olhar isso em várias fontes, vocês vão descobrir o seguinte, que ou temos problema de planejamento, ou temos problema de engajamento, ou pior ainda, nós temos pessoas não engajadas planejando. E é o fiasco. Então a gente começou a pensar o quê? Precisamos engajar as pessoas. É muito fácil e muito comum a gente partir para o seguinte, minha equipe é pequena, não dá para fazer isso. Para fazer isso, eu preciso de mais gente. A gente sempre precisa de mais gente. E, de verdade, você não precisa de mais gente. Você precisa saber usar com sabedoria aquela equipe que está lá. Então, a equipe do IPT, ela é uma equipe bastante madura. Eu vou dizer madura, tá, gente? A gente é assim já com 50 e pouco, 40 e pouco. Nós somos maduros. E estamos lá já há algum tempo no IPT. Então, a gente conhece a história, conhece o trabalho, a gente sabe o que está fazendo. E antes, as pessoas chegavam e falavam, não, aquele povo do RH está ali, não quer crescer, vai resistir. Peraí, vamos ouvir. E aí a gente faz um movimento de aplicar o design thinking nas pessoas. E aí a gente começa a ouvir as pessoas. Sabe aquela fica no cantinho fazendo o trabalho dela? A gente ouviu. Sabe aquele que a gente não sabe exatamente o que faz?
A gente ouviu. E a gente começou a movimentar as pessoas dentro do IPT. E aí a gente descobriu, pasmem, que eles também queriam mudanças. Eu sou propensa, às vezes preciso ficar olhando, senão eu passo e caio aí na frente. E aí a gente ficou olhando isso, a gente ficou prestando atenção nas pessoas. E aí a gente começou a definir rotas a partir dessas pessoas, a partir do que a gente tinha, a partir do recurso humano ou das pessoas, como vocês preferirem, que a gente tinha lá. E a gente começou a pensar numa outra forma de trabalhar. Vamos trabalhar por projeto? Vamos. E aquele tradicional sempre foi assim, a gente vai largar e a gente vai trabalhar por projeto. E é fácil fazer isso? Não, não é. Vamos prototipar. Vamos trabalhar 1, 2, 3 projetos até a gente conseguir fazer com que isso, de fato, funcione para a gente. Testamos e implementamos. Como que vocês fizeram isso? Foi milagre? Não. Eu ouvi muito hoje a Luana Faria falando isso. Estou ouvindo muito falar sobre o Mahali, que é sobre o fluxo, né? As pessoas precisam estar felizes naquilo que elas fazem. Elas precisam estar contentes, estar tranquilas, não na zona de conforto, mas elas precisam estar no desafio certo. Então, a gente trouxe uma consultoria que ouviu quais eram as âncoras de carreira. Ou seja, o que te motiva? Dentro de uma empresa pública, onde você sabe que há pouca movimento, o que te motiva? Por que você está lá? E a gente foi perguntando isso para as pessoas. A gente perguntou quais eram os estilos de interação, a gente entendeu valores, lembra de propósito? Eu sou super adepta à questão do propósito. Se o teu propósito não está alinhado com aquela empresa, com aquela atividade, você está no lugar errado. Está tudo bem estar no lugar errado. É só trocar de lugar. E a gente fez tudo isso por meio de entrevistas individuais. E aí a partindo do individual, a gente conseguiu olhar a equipe e ter um perfil de equipe, né? E aí a gente viu que a maioria de nós estava ancorado no estilo de vida. Ou seja, eu tenho um propósito aqui nessa organização. Eu tenho um propósito nesse mundo, nesse país. A maioria das pessoas que trabalham hoje comigo tem propósito de vida, seguido diretamente por aquelas que estão dedicadas a uma causa. Isso é maravilhoso no serviço público, né? Se as pessoas não estiverem dedicadas a uma causa, fica muito difícil fazê-las caminhar. E aí, para fechar, a gente tinha desafio. Nós somos movidos a desafio. Cara, a receita perfeita. Depois que eu consegui entender a minha equipe, eu consegui definir estratégias a partir disso. Isso tudo é real. Não é uma hipótese, é real. Então, 23 pessoas com mais de 40 anos, 30 agora, que começaram a se movimentar num movimento muito diferente do que a gente estava acostumado a ver. E o IPT tem 125 anos. Eu sei que na frente de algumas instituições aqui ele é um bebê, mas são 125 anos de história. Aí outra coisa que a gente viu, que foi muito interessante, é o seguinte: a maior parte de nós tem um perfil afetivo. Caramba, a gente trabalha com RH e tem perfil afetivo, que bom! Porque assim, a gente trabalha com pessoa, o nosso atendimento precisa ser humanizado. Se a gente não tiver esse foco, como que fica? Mas também a gente não pode ser só abraço, né? Ai, abracinho, ai, dinâmica. Não, a gente também é pragmático. A gente precisa levar esse instituto daqui até lá. A gente precisa fazer com que essas pessoas se sintam, de alguma forma, mais protagonistas do que elas são dentro da instituição. E o terceiro é o racional. Então, olha só, as nossas priorizações não eram só de afetividade, mas também de execução. E, no momento de vida dessas pessoas, a gente usou o gráfico de Barrett e a gente chegou à conclusão de que estava todo mundo esperando uma transformação. Olha isso. Mais uma queda de queixo que a gente teve. Todo mundo quietinho fazendo o seu trabalho, e quando a gente entendeu, ouviu as pessoas, a gente percebeu que elas estavam no momento de mudança também. E isso proporcionou com que a gente conseguisse trabalhar por projeto. Nós, prioritariamente, somos baby boomer, geração X e millennials, ou seja, a gente tem uma certa dificuldade também com tecnologia complicada. A gente precisa de uma mudança de mindset, mas a mudança de mindset por si, ela não é suficiente se você não tiver ferramenta para dar suporte a essa mudança. E veja, eu primo pela simplicidade. Então, quanto mais simples e mais fácil, mais rápido das pessoas aderirem a essa ideia. Então, a gente acabou tendo a sorte de ter uma ferramenta que nos desse esse suporte. Então, essa ferramenta, inclusive eles estão aqui, ela é super simples. Então, assim, até eu, que não entendo Xongas,
consigo ver tudo que a equipe está fazendo. E o que eu queria mostrar para vocês? A gente trabalhando por projeto. A gente saindo do modelo tradicional, trabalhando por projeto. E aqui não dá para ver, aqui nós temos as carinhas das pessoas. Quem trabalha em quê? Aqui, ó. Sabe os squads que a gente tem tanto trabalho de montar? Foi natural. As pessoas entendiam a contribuição que elas podiam trazer dentro de cada projeto. E isso foi acontecendo de uma maneira bastante natural, bastante tranquila, e a gente está usando essa ferramenta até hoje. Então a gente consegue, como vocês podem ver, saber onde é que cada um está atuando e ainda dar palpite no do outro. Isso acontece já de forma natural. Como resultado, o que a gente teve? De fato isso aconteceu, porque uma coisa é a gente vir aqui falar para vocês. A outra é, será que o IPT percebeu esse protagonismo? Então, o que aconteceu no RH do IPT depois de todo esse trabalho que a gente está fazendo há 2 anos? A primeira coisa que a gente conseguiu fazer foi atrair profissionais de outros nichos do Instituto. Hoje eu tenho pesquisadores trabalhando no RH. Hoje eu tenho engenheiro agrônomo trabalhando no RH, analista de sistema trabalhando, marqueteiro trabalhando no RH, porque esses caras passaram a ver valor nessa ação e começaram a entender que eles podiam contribuir. E aí, isso para falar internamente. E externamente, como que a gente verifica que essa coisa está funcionando de fato? Então, lá no IPT, a gente faz a pesquisa de clima organizacional há 3 anos. Eu não sei se vocês aplicam isso, eu sugiro fortemente que vocês apliquem. E ela vai abordando vários vieses, né, que tem tudo a ver com a gestão de pessoas. E a própria pesquisa demonstrou que, no momento em que o RH da empresa assume um protagonismo e começa a propor coisas, que até então ele era uma área que reagia a demandas externas. Ele deixa de ser uma área que reage a demandas externas, embora a gente saiba normalmente o que vai acontecer, a gente meio que prevê, a gente conhece a instituição muito bem, mas a gente passa a ser protagonista das propostas. E o que isso levou a gente? Isso melhorou comunicação, melhorou ainda, vamos fazer algumas ações para melhorar relacionamento interpessoal. Nós vamos fazer uma Olimpíada esse ano ainda, estou me comprometendo em público com isso. E a pesquisa de clima mudou de 6,7 para 71,1. 67,7 para 71,1. Parece pouco, são 3 pontos. Mas a FIA, que é aquele órgão da USP, a gente é de São Paulo, eles ligaram para a gente no domingo, falando, caramba, o que vocês fizeram? Vocês mudaram o RH do IPT, vocês mudaram o IPT. O IPT inteiro percebeu, o IPT inteiro está sentindo uma mudança. Então, assim, a gente tem indicadores internos, a gente tem indicadores externos, a gente tem pessoas diferentes sendo atraídas para cá. E por quê? Porque a gente continua ouvindo essas pessoas. Essa foto que vocês estão vendo, este ano o IPT completou 125 anos. Eu não sei como é na empresa de vocês, mas no momento da negociação salarial fica todo mundo engajadinho. Onde acontece isso, por favor, levanta a mão. Todo mundo fica feliz, contente, chama para qualquer coisa. A gente estava no meio da campanha salarial e a gente pediu, o RH chamou para a gente fazer uma foto histórica. A foto foi feita de duas formas, em 2 vezes, porque o IPT inteiro foi lá para fazer a foto. Então a gente sentiu o engajamento. Quando o RH chama e o povo vem, é porque eles estão engajados, confiam em você, né? Isso é mérito do seu trabalho. Então, essa foto para a gente é icônica, porque a gente estava com mais de 600 pessoas ali, atendendo a um chamado no meio do sol para fazer uma foto histórica. Aí eu tenho certeza que vocês estão pensando assim, que lugar perfeito para se trabalhar. Todo mundo engajado, 100%, que coisa fantástica, né? Não é verdade. Não é verdade. Mas é importante dizer que não é a maioria que resiste, é a minoria. De vez em quando escapa. Aí a gente fala, desculpa, estou em construção. De vez em quando a gente escorrega no eu sempre foi assim, mas sempre foi assim. Mas a gente está mudando, é mesmo. Então a gente escorrega ainda. Só que a gente escorrega agora com a consciência de que nós estamos tentando fazer o melhor. Então nós estamos em construção e ótimo, nós queremos estar em construção.
Nós queremos estar pensando em adaptabilidade, nós queremos mudar amanhã, exatamente isso, a gente quer estar em construção, a gente não quer ser um produto final. Então a gente está errando, está aprendendo, está em construção, mas esse RH que hoje eu trabalho é um RH do qual eu me orgulho muito, e eu acho que o pessoal do IPD está aqui também, depois vocês podem perguntar para eles, também estão começando a ver essa mudança de forma definitiva. Essa é minha equipe, depois do treinamento de Design Thinking. Então, a gente tem o antes e o depois. O antes, todo mundo assim, e o depois. Quando elas entenderam o que era que vinha por aí. E aí, eu agradeço, mas antes de agradecer a presença de vocês, eu gostaria de fazer um convite. Aqueles que gostam de trabalhar em equipes eficientes, aqueles que precisam de equipes eficientes e gostariam de testar, testem, tentem. Tentem ouvir, testar, prototipar e fazer uma equipe diferente. Proponha. Não tenha medo porque a sua equipe está lá há 100 anos, igual a nossa, 125. Não tenham medo de tentar. Tentem. Sabe por quê? Porque uma mente que se abre para uma ideia nova, jamais volta ao tamanho original. E quem falou isso foi o Einstein. Eu agradeço, terminei com 1 minuto de espaço ainda para vocês. Muito obrigada, de coração. E a gente vai para as perguntas.